Fala, gente, estamos de volta então, Conexão Balsa, episódio número 5. E hoje eu tô com um cara aqui que tem muita propriedade para falar sobre o assunto de marketing e de produção de conteúdo. É um cara da nossa região aqui, Flores da Cunha, e aí roda aí o Brasil dando palestras sobre o assunto. E coincidentemente a gente estava numa palestra dele um tempo atrás, e aí conseguimos conversar, rolou o convite, ele topou e tá aqui com nós. Marcos Toninho, marqueteiro, confesso. Muito bom, obrigado Duda, obrigado pelo convite aí da Balsa Produtora pra gente poder estar trocando essa ideia. Sabe que dentro da estrutura do marketing, da comunicação, esse caminho do marketing de conteúdo é o que mais me fascina, assim, é o que mais me encanta. Que legal. E eu acho que, cara, a nossa região precisa muito disso, né? Precisa muito de desenvolver essa questão de produzir conteúdo, porque ainda eu sinto que é um pouco cru ainda isso aqui na nossa região, né? Eu acho que, comparando assim com grandes metrópoles, tipo Porto Alegre, São Paulo, cara, estão anos-luz na nossa frente, eu acho, em questão de estarem produzindo e investindo nisso e isso andando mais acelerado, assim, do que aqui, né? Não sei se é uma visão minha ou se tu tem essa visão também de... Tenho essa visão também. Isso é claro para mim. Aqui tem uma questão que a gente tem que ter compreensão sobre ela, que é uma questão cultural. Não é só uma questão de quero, não quero, gosto, não gosto. É uma questão cultural. Então, como tu disseste quando me apresentou, eu tenho andado pelo Brasil para falar sobre estrutura de comunicação através de canais digitais, sobre marketing digital, sobre conteúdo, sobre tráfego pago. Então, recentemente, eu fiz uma palestra com Manaus, eu estive em 10 palestras presenciais no Mato Grosso, mais 4 entregas no Pará. Então, eu tenho rodado. Quando a gente tem falado sobre a estrutura de marketing digital no todo, a gente tem visto isso ser deficitário ainda em todos os campos, né? Mas qual é o problema que pega numa cultura local nossa? Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha. É a questão de como a gente foi forjado, como a gente foi moldado para trabalhar. E aqui a gente foi muito forjado para trabalhar de duas formas mais evidentes, e uma é uma forma agrícola e outra é uma forma industrial. E essas duas formas, elas, entre aspas, no passado, elas necessitavam menos de uma comunicação. Se, por exemplo, a gente colocar um varejo nessa jogada, se a gente colocar um profissional liberal nessa jogada. Então, era uma coisa que necessitava menos de comunicação, de aparecer. Essas indústrias, a enorme maioria da nossa região são terceirizadas, ou terceirizam para outras que são poucas e muito grandes, então necessitavam menos ainda do processo de comunicação. Então, a gente vem muito tempo baseado em algo que parecia que era supérfluo. Que daqui a pouco era aquela história de contratar, mas qualquer primeiro corte de custos, o que cai é a publicidade, é o processo de comunicação. Então, baseado nisso, a gente vira a página, entende que a gente foi criado assim, mas eu entendo que também a gente vive em outro mundo. Tem uma frase que eu uso muito de um futurista chamado Alvin Toffler, que diz que o analfabeto do século XXI não é quem não sabe ler e escrever, mas quem não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então, aquilo lá serviu, funcionou, era assim naquele determinado momento, mas a coisa mudou completamente. Então, hoje independe se você trabalha na agricultura, se você trabalha na indústria, se você trabalha no comércio, independe o seu setor e o produto que você entrega, se é B2C ou B2B, a comunicação é muito, muito necessária. Tu sabe, Duda, que quando eu falo da frase do Alvin Toffler, que é aprender, desaprender e reaprender, eu também cito exatamente o que tu trouxe agora, porque ela tem uma inimiga. Essa frase, ela tem uma combatente no dia a dia. Sabe qual é a frase que briga com essa? A frase que diz, aqui sempre foi assim. Porque se aqui sempre foi assim, não há essa possibilidade de desaprender e reaprender algo novo. Exato. E isso é muito clássico, né? Em negócios no geral, mas se a gente quiser puxar a brasa aqui para onde a gente está, eu acredito que, quem sabe, seja um pouquinho mais. E sim, a gente tem essa missão também, e aliás, eu não conheci o espaço de vocês, e parabéns por vocês disponibilizarem um espaço
com uma estrutura tão bacana aqui, tão importante, para que as pessoas possam vir aqui, sentar, quem sabe nessa mesa, produzirem seus conteúdos, né? Exato. Eu gosto muito dessa ideia de produção de conteúdo grande, porque ela tem a permissão de virar muitos conteúdos menores. Exemplo simples. Exato. A gente grava 1 hora aqui para ter, sei lá, 20 ou 30 vídeos de 1 minuto para serem distribuídos aos poucos, né? Então isso é uma possibilidade de estratégia na produção do conteúdo. É muito conteúdo em pouco tempo disponibilizado, né? Tipo, cara, tu vai disponibilizar 2 horas do teu dia para vir até aqui, gravar e tirar muito conteúdo de um tempo curto, né? Que às vezes a gente tenta sempre mostrar esse lado para as pessoas de que é possível tu despender pouco tempo e ter bastante conteúdo. Que essa eu acho que é uma das maiores dores de quem produz conteúdo, tempo, né? Tempo para te conseguir. Cara, então, para a gente querer colocar algo como vai ser lá na frente, eu preciso que as empresas consigam entrar. Fazer o básico. O básico. O básico. Eu sei que a frase batida aqui, a questão do básico bem feito, né? Mas é isso, porque ela não consegue fazer 3 posts por semana. Ela não consegue. Ela faz, difícil. ela para, ela recua, ela não deu hoje, ela vai pensar que ela vai fazer isso amanhã e tal. Então, assim, primeiro eu preciso trazer ela para cá. Segundo ponto é deixar claro qual é o jogo que a gente joga no conteúdo. E isso aqui é para poucos. Isso aqui é para quem tem estômago bom, isso aqui é para quem tem entendimentos, isso aqui é para quem tem também humildade. Porque a questão do jogo que a gente joga aqui é fundamental, o entendimento, que não é o jogo da venda. Não é esse o jogo. Mas como assim? Poxa, eu só faria isso com o propósito de vender mais. Tudo bem, a venda é o prêmio. A venda é o resultado. Agora o jogo que a gente joga é o jogo da atenção. E não é fácil entender o jogo da atenção. Porque se você posta e não vende, você já vai brigar, fica birrento, não quero mais. Tá? Tipo, pô, parece meu filho de 4 anos brigando sempre, né? Então não é isso. Porque o jogo da atenção, ele não é tão rápido. A pessoa, pô, fez um pouquinho ali, não deu certo. Aliás, parênteses para tempo. Pô, o que é rápido e o que não é? A gente está gravando esse podcast em junho de 2025. Se eu te falar que tu começar a fazer um trabalho consistente, bem estruturado aqui, e te disser que até o final do ano você já tem que enxergar coisas diferentes no seu negócio. Então, é até o final do ano. É um tempo, mas em comparação ao tempo do passado, é curto. Só que a pessoa, se ela não tem um resultado nesse mês aqui, ela já desiste. Né? Na primeira... É o imediatismo, né? Exato. De porque ela acha que o marketing digital deveria fazer isso, né? Então, entender o jogo da atenção é fundamental. E aí tem ajustes, e aí tem aumento de presença. Porque se eu tenho um jogo de atenção, 2 posts por semana resolvem o problema. Se o jogo é da atenção, então, poxa, o que eu posso fazer para aumentar, para ter mais presença que vem, né, que gere essa atenção? Então, é muito aqui num ajuste que ainda está numa realidade de soluções disponíveis, que eu acho que é o grande problema. Agora, se eu te disser assim, o que eu posso ver para frente, cara, eu vejo um universo que está muito interessante. Aí citaste, por exemplo, a questão da inteligência artificial. Hoje, se tirar isso da minha empresa, me prejudica. A visualização do painel, né, quando você entra no perfil do seu Instagram, aquele número de visualizações, é absurdo tudo que tem acontecido. Agora, eu falo isso para a gente colocar um saco de 50 quilos nas costas das empresas que estão vendo, ouvindo isso e dizendo assim, poxa, se eu não fizer 13, eu tô morto. Não. Mas eu quero que você olhe para você, para a quantidade que você faz e para o que você pode aumentar nisso. Porque todo esse aumento, e agora, para finalizar, veio do quê? Da possibilidade de eu estar utilizando muito bem um ChatGPT. De ele ter já compreensões sobre participar ativamente da criação das estruturas desse conteúdo. Só que antes disso, eu faço uma linha editorial. Eu sei o post que é feito. Toda semana, naquele determinado dia e horário, a gente segue aquela estrutura. E ele vai cada vez melhorando e entregando mais. Então, isso também já inibe
A questão do tempo, que muita gente vai argumentar, a questão de a criatividade, é uma outra objeção que aparece muito, né? Eu não sou criativo. Poxa, mas quem sabe você não precisa ser criativo, você precisa ser sistemático aqui, sabe? Você precisa criar uma estrutura e suar em cima dela. Então, cara, eu acho que na frente o que a gente está vendo de inteligência só vem para nos ajudar. Não, com certeza. Bah, eu acho que falou tudo, cara. Eu acho que às vezes as pessoas ficam com aquele medo de que, meu Deus, a inteligência artificial vai acabar com o meu negócio. Cara, não. Ela pode potencializar muito o teu negócio, né? Perfeito. Qual que é o maior maior, erro? cara, que eu acho, erro, assim? terceirizar tudo. Pá. Cara, esse é o maior. A terceirização completa, cara, ela é o maior erro e a empresa não sabe disso. Ela não tem essa consciência. Porque, cara, eu vou pegar alguns setores. Faz todo sentido. Vamos pegar a nossa matriz econômica aqui, que é uma indústria. Então, ela tem um financeiro, ela tem um comercial, ela tem o RH, ela tem uma produção. Cara, esse dono de indústria... E aqui você pode fazer essa adaptação para o comércio, funciona igual, tá? Em vez da produção, é o seu trabalho ali no meio do dia a dia. Essa indústria, essa pessoa do comércio e tal, ela pode não ter uma formação acadêmica na faculdade de nenhum desses pontos. Ela pode não ter feito engenharia de produção e pode ser dono do negócio. E pode tocar a produção. Porque ela aprendeu quando ela trabalhou em outro negócio. Ela não fez administração, não fez economia, mas ela toca o financeiro. Ela não fez nada envolvendo recursos humanos, mas ela teve que começar a contratar as pessoas. Ela não fez nenhum curso de vendas, mas ela começou a vender. Ela não fez nenhum curso de marketing também, só que ela entregou para alguém fazer. A questão é que os outros 4 são uma raiz cultural mais clássica que eu preciso ter entendimentos. E no marketing eu digo, não, tem um monte de gente fazendo, as pessoas são capazes e tal, entrega para alguém fazer e eu não participo disso. Então o maior erro, o principal, com certeza é a terceirização completa. E a questão da terceirização completa, ela começa a ter os erros dos erros aqui. Começa a ter uma ramificação de erros que não acabam nunca mais. Por exemplo, eu vou fazer uma terceirização da minha comunicação digital aqui e eu contratei um social media. Social media, ele custa R$300 por mês. Uma média, 300, 500. Tu pode até colocar que custe 1.000, mas geralmente até custa um pouco menos. E ele vai fazer 3 posts por semana. Essa empresa, ela contratou esse social media por R$300 por mês. E ela está esperando o resultado de milhares de reais. Esse social media, muitas vezes, muito esforçado. Quer conversar com a empresa não quer, porque ela não tem tempo. E ela contratou, está pagando, quem faz é você. O social media coloca um post no ar. O post foi, hoje de manhã. A empresa, ela não sabe o post que foi pro ar. E sem saber absolutamente nada do que está acontecendo, ela está depositando as esperanças dela que aquilo lá mude o negócio dela. Quando eu explico dessa forma, eu espero que as pessoas entendam como eu entendo uma completa insanidade. Não faz o mínimo sentido o que está acontecendo com empresa contratando comunicação ali fora. Não faz o mínimo sentido. Então, por isso que eu digo que, quem sabe, eu tenha vindo, inclusive, para fazer elos entre esses 2 caras, porque eu não estou dizendo que não tenha que ter ajuda. O papo não é não peça ajuda. Não contrate gente. Mas é você entende que você, como negócio, independente se você é MEI, se você é comércio, se você é profissional liberal, se você é arquiteto, dentista, médico, se você é indústria. Não importa o que você é. A participação e a comunicação, ela é sua. Criar isso, essa célula de marketing dentro da empresa, pessoas pensando para o próprio negócio, né? Eu vejo que às vezes um grande problema de tu terceirizar isso é justamente tu jogar a responsa para quem não tem conhecimento nenhum do teu negócio. Tipo, não sabe nada de como terceirização de responsabilidade. Né? Terceirização de responsabilidade. Na exato. questão da contratação da agência, eu não seria tão grave assim de terceirização de responsabilidade. Eu acho que é que nem tu falou assim, é passar a responsa, não é terceirizar. Agora, sabe onde é que é terceirizar? É tu não fazer nada. Sim. E aí tu vai lá e contrata um influenciador. Cara, isso é terceirização de responsabilidade clara. Isso é vergonhoso. Porque assim, ele tirou a responsabilidade dele, colocou lá, se não vender, ele vai falar mal daquela pessoa, o influenciador vai falar mal da empresa, e tá todo mundo errado nesse processo. Porque se eu fosse influenciador de produto ou serviço, eu não sou influenciador do meu conteúdo. Mas se eu chancelasse produtos, primeiro eu queria saber como você trabalha o seu produto. Para que depois eu trabalhe isso com você.
E a gente não vê isso, a gente só quer ver quanto tu vai pagar, quantos posts eu tenho que fazer, quantos stories eu faço para você e pronto. E aí eu tô vendo um mercado que tá em conflito. Mas essa contratação desse influenciador, ela é terceirização de responsabilidade plena. Assim, 100%. Né? 100%. É, sempre. Claro que quando a gente muda posicionamento, a gente começa a fazer coisas diferentes, eu começo a fazer um esporte, eu quero mostrar... Eu tenho que gostar daquilo. A gente não vai conseguir fazer uma coisa todos os dias que machuca o tempo todo. Então, beleza, né? Tem umas que eu, de repente, não adoro. Mas tu que eu, entende que é importante que fazer. é importante porque eu fazer. Tem uma coisa, por exemplo, que eu vou falar aqui. Cara, é que eu gosto, mas tem um conflito sobre isso, tá? E aonde a gente mora, quem sabe seja... Isso é um recado que a gente pode marcar o Joel J. Vamos marcar o Joel J nesse corte aqui. Porque assim, a gente mora na Serra. Hoje de manhã, a gente tá numa semana muito fria. Hoje já tá um pouquinho mais quente, então a gente tá falando sobre uns 5 graus às 7 da manhã. 6. Essa semana a gente teve 2 graus. 3, Então eu vou pra academia de manhã cedo, das 7 às 8, 15 para 7, 15 para as 8 ali. Eu volto pra casa, eu tomo banho gelado. Na Serra. Cara, se eu te dissesse assim, puxa, é muito melhor tomar quentinho gelado, eu acho que poderia ser quentinho melhor. Mas é um negócio que eu já faço isso há 3 anos e que começou a criar uma estrutura de hábito ali entre o exercício, o banho e a predisposição, que mesmo quando eu volto da academia pensando, bah, hoje é dia de tomar ele quente. Quando eu chego em casa eu não consigo. Aí eu faço ele daquele jeito. Então tem algumas coisas que não são o amor pleno pela execução daquele ponto, mas é o amor pleno do resultado. Eu não gosto de tudo que eu faço durante o dia, cara. Mas eu gosto do resultado que isso causa. Cara, a academia é um exemplo disso, né? Às vezes tu não precisa amar fazer aquilo. Mas o resultado que aquilo te dá, a série de benefícios que aquilo te traz, eu acho que é ali que tá né? Eu treino há 17 anos. E já gostei muito mais do que gosto hoje, sabe? Mas eu entendo a importância que é e eu gosto de ir, sabe? Gosto de fazer, gosto de estar lá. Mas o benefício que me traz é muito maior. Eu olho sempre esse lado, cara... Quando eu não vou, eu me sinto culpado, sabe? Porque eu sei o prejuízo que me traz se eu não ir. E eu quero que as pessoas pensem isso no seu post. Quando elas não fizerem, elas não podem pensar, faço amanhã, tá tudo bem. Eu quero que ela se sinta culpada. Ela tem que entrar com esse sentimento, cara. Porque dizer, meu Deus, cara, tem uma relação, outra coisa que é insano, né? Eu pergunto nas palestras, quem aqui hoje, como pessoa, não como negócio, quem aqui hoje acessou uma rede social? E aí, salvo um ET na palestra, né? Brincadeira. Mas salvo alguém muito aleatório, todo mundo levanta a mão, ou alguém que está envergonhado de levantar a mão. Mas, enfim, 98% levanta a mão que acessaram, viram algo, tá? Sofreram impactos, sofreram risco de comprar algo. Ah, Marcos, mas eu nem lembro o que eu vi. Tá tudo bem, a comunicação ela nem é tão clara quanto você gostaria que fosse, mas houve sinapses acontecendo aqui sobre o que você viu e o seu cérebro processou informações. Muito bem, você correu o risco de gastar dinheiro se é que você não comprou algo hoje, né? Porque hoje Aí tem em dia... a questão da dissociação, né? Que tu ouviu, mas depois tu não lembra, mas, cara, tu processou aquilo. Tá ali dentro. E se isso aparece de novo e de novo, vai formando uma imagem cada vez mais forte pra gente. Mas, enfim... Famoso remarketing, né? Isso se você não comprou, né? Porque hoje em dia é quase impossível passar um dia sem comprar alguma coisinha. E aí, do outro lado, eu não quero que as pessoas levantem a mão. Mas a minha pergunta é, quem aqui hoje postou algo? Eu não quero que elas levantem. Eu não quero causar nenhum constrangimento. Mas eu tenho certeza que muitas vezes que eu pergunto isso, a maioria das empresas está lá, não postou nada. Resumo do que eu estou falando. Ela sofreu o risco de comprar, mas ela não sofreu o risco de vender. Ela tem mais chance de tirar dinheiro desse bolso do que colocar dinheiro nesse bolso. Eu queria que tu desse um conselho, cara, para quem é CEO de uma empresa ou é dono de uma empresa, não precisa ser um CEO de uma empresa, um dono do seu próprio negócio. E não entrou ainda pro digital. Que quer entrar, porque a gente vê que tá acontecendo essa movimentação ainda de muitos... cabeças da empresa estarem à frente do conteúdo. Qual o conteúdo o conselho que tu dá para essas pessoas que querem entrar nesse... Cara, eu preciso. Eu vejo que a empresa precisa que eu apareça, mas eu não queria aparecer. Mas eu quero aparecer. Quero botar a cara ali. Qual que é o conselho que tu dá para essas pessoas? Tem dois caminhos aqui. O primeiro, quando tu começaste a falar sobre falar com alguém que não entrou.
Ela tá lá alienada. Então, eu daria parabéns, primeiro para ela, porque deve estar colhendo resultados incríveis, né? Então, não precisa desse estresse aqui que a gente está implementando aqui nos negócios. Tá tudo bem com você, parabéns pelos seus resultados e continue onde você está, né? Se você não viu que está acontecendo um mundo dentro da comunicação digital, é porque você deve estar com resultados incríveis e muito satisfeito. Entendendo que isso deve ser a exceção da exceção, né? Para todo o resto que diz assim, poxa, cara, eu acho que tá na hora, preciso fazer, preciso melhorar, é realmente vocês baixarem a cabeça e começarem a pensar isso como trabalho, como parte importante do trabalho. Porque se a gente fizer só quando dá, só nas horas vagas, eu costumo dizer, se você faz isso aqui nas horas vagas, tem o resultado de horas vagas. Se você trata isso dessa forma, é o resultado que você tem. Se eu trato isso como trabalho, tem muito mais chance de começar a receber resultados de trabalho. O que é resultado de horas vagas de trabalho? Eu nem sei, relacionado ao seu negócio, o que é um, o que é outro, mas eu entendo que uma coisa chama trabalho, outra coisa chama quando sobra tempo. Né? Então, só o peso dessas duas estruturas, eu já imagino qual que possa me ajudar mais quando eu pensar dessa forma. Cara, vamos encontrar sempre ali por Marqueteiro Confesso. Marqueteiro é com K, não é QU, não é erro de português, é uma estrutura de marca, né? Inclusive registrada, né? NPI, tudo certo. Pode me encontrar no Instagram, no @Marqueteiro Confesso, no LinkedIn, a gente tem site, tem o blog lá, tem o canal de YouTube, tem TikTok. Então, eu quase que deixo as pessoas escolherem onde elas se sintam mais confortáveis para consumir o conteúdo. Claro que o Instagram é onde há um potencial maior de entrega ali hoje pra gente, mas está muito legal o nosso LinkedIn também, é uma estrutura que eu tenho gostado muito, tem muita coisa acontecido por ele também, mas me encontram ali pelo Marqueteiro Confesso. Legal. Cara, mais uma vez, obrigado por tu ter disponibilizado teu tempo de estar aqui, participando com nós, né? Bem importante isso, e a gente fica bem feliz que tu tenha conseguido encaixar aí que nas agendas, troca aqui, troca ali. Mas, cara, foi um papo bem massa. E obrigado mais uma vez e espero que a gente possa estar mais em outras oportunidades aí conversando de novo. Obrigado, galera. Contem comigo. Foi um prazer estar tendo esse papo aí, Duda. Obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Gente, ficamos por aqui, então. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe aqui. Claro, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @BalsaProdutora, @Marqueteiro Confesso. E Instagram, LinkedIn, YouTube, todos esses canais aí, estamos presentes em todos eles também. Não deixem de seguir a gente, de compartilhar as experiências de vocês, deixem comentários, interajam, tragam sugestões de pauta que sempre serão bem-vindas. E é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Muito obrigado mais uma vez.